Aqui você glorifica aí, nós nos encontramos no meio do caminho e tudo vai dar certo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu abrir ali a palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que já foi orado nessa noite, mas eu quero mais uma vez orar. Orar nunca é demais, né, irmãos? Pai, eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, por este tempo glorioso, Senhor, e com muito temor e tremor, Senhor, sim, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para receber daquilo que Tu tens para nós. Senhor, a mesa está aposta. E eu louvo, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Pai, porque nessa mesa tem tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, para a nossa vida, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, por olhos espirituais abertos para ver e por ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus Cristo, que o poder transformador da palavra flua, aleluia, através de cada um aqui. Em nome de Jesus é o que nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Amém? Gênesis verso 1, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Aleluia. O título da ministração dessa noite é A Luz que Dissipa as Trevas. Amém. A luz que dissipa as trevas. Aonde há trevas, aleluia, vai ter que dar lugar à luz. Amém. E aonde há luz, o bicho tem que fugir. Oh, aleluia. Amém. Você achou ali? Esse ficou fácil, né, irmãos? Gênesis capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Você achou? Amém. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vou dar uma pausa aí, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Aleluia. Sabe, queridos, o Espírito Santo nos informa, nos ensina nessa noite, a partir já deste texto. Eu não sei como é que está a sua vida, queridos, eu não sei como é que você chegou nesse lugar, mas eu sei que teve um tempo, um momento, em que a Bíblia diz que quando Deus foi criar os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus chegou naquele lugar. Diga assim: mas Deus chegou naquele lugar. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei como ela pode ficar se Deus chegar. Eu sei como a sua vida pode ficar se a palavra chegar. Eu sei como você pode ficar se a luz de Deus chegar. Amém. Amém. E a Bíblia diz que a terra, porém, estava sem forma. Sabe, queridos, eu não sei você, mas antes de eu me encontrar com o Senhor, a minha vida era sem forma e era vazia. Queridos, sabe, irmãos, nós fomos criados com uma natureza de adoração, mas quando nós não cumprimos essa essência, esse propósito da criação, que é a adoração, nós não passamos de uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem fundamento, sem sentido. Mas sabe, que eles dizem, por causa de uma vida sem propósito, muitas vezes nós estamos sem forma, não temos uma forma definida. Talvez um dia tenha uma forma de uma coisa, no outro dia tem forma de outra coisa, como aquele que é levado pelo vento, como ondas, né, agitadas pelo vento, vão de um lado para o outro, sabe? E nunca se acerta. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que quando Deus resolveu criar o céu e a terra, Ele encontrou um lugar terrivelmente em trevas, vamos dizer assim, sei lá que eu posso dizer isso. Mas esse lugar não tinha sentido, irmãos, não tinha vida ali, estava sem forma, e foi assim que eu fui encontrado. E eu quero dizer para você nessa noite, se a sua vida em alguma área possa estar sem forma, a palavra vai dar forma hoje. Amém. Amém. Amém? A palavra vai dar forma hoje. Aqui diz: estava sem forma e vazia. Assim é um homem, queridos. Eu quero fazer agora um paralelo, conforme nós vamos discorrendo sobre a criação do mundo, eu quero fazer um paralelo com o que aconteceu quando Deus nos alcançou, encontrou a nossa vida. Amém?
Amém. Sabe, queridos, eu era um homem realmente desse jeito, sem forma e vazio. Mas quando eu fui alcançado pelo Senhor, a minha vida teve sentido. Amém. Quando eu fui alcançado pelo Senhor, a minha vida passou a ter um propósito, irmãos. E eu comecei a compreender quais eram os planos de Deus para a minha vida. Agora eu não estava mais assim andando de um lado para o outro sem direção. Agora eu tinha uma direção definida. Agora eu tinha um alvo, irmãos. Agora eu tinha um objetivo, um propósito. E sabe, queridos, quando nós temos um alvo, um propósito, irmãos, uma direção, tudo fica mais fácil. Eu ando menos. Amém? Eu sou mais específico, mais objetivo, irmãos. Eu alcanço aquilo que eu tenho para alcançar. Amém. Aleluia. Amém? Então, continuando, diz, então, a terra era sem forma. Estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Agora diga assim, mas tem um porém. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus está sim pairando sobre a terra ainda nos dias de hoje. Aleluia. O Espírito de Deus está o tempo todo, irmãos, pairando, buscando alcançar. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia, queridos, eu estava perdido, mas um dia eu fui achado. Amém. Um dia eu fui encontrado. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, um dia estava perdido, mas um dia foi encontrado pelo Senhor. Amém? Amém? Quantos foram encontrados aí? Diga amém. Amém. Sabe, queridos, um dia o Espírito Santo encontrou você. E sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence. Não é um homem que convence, é o Espírito que convence. O homem prega, quem convence é o Espírito. E eu quero dizer para você que o Espírito me convenceu. O Espírito está aqui para convencer você de algumas coisas também nessa noite. Aleluia, amém? Sabe, querido, quando o Espírito Santo de Deus nos encontra, irmãos, nos invade, clareia a nossa vida, Ele vai dar forma para nós. Nós não vamos mais estar vazios, porque agora Ele passou a fazer morada dentro de nós. Amém? Sabe, queridos, é tão bom isso. Você já imagina, pode haver um lugar, irmãos, muito bom, assim. Vamos supor uma cidade, né? Uma cidade muito bonita, mas se ela não tiver pessoas, querido, não tem pessoas. A cidade, muito bonita, mas aí você entra lá, não tem ninguém, só tem você. Mais ninguém. Tem um monte de coisa, tem construção, tem isso, tem aquilo, mas não tem ninguém, só tem você. Você vai falar, oi, vai dar o eco, oi, 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 oi. Nem animais, não tem passarinho, não tem nada. Então, queridos, as coisas não têm sentido se não for aquilo que está dentro. Aleluia. Você pode glorificar por isso? Queridos, assim é a nossa vida, queridos, sem o Espírito, sem a palavra, não tem sentido, sem Deus, queridos. É sem forma, é vazio. E aquilo que é vazio não tem sentido. Aleluia. Glória a Deus, amém. Agora o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe, queridos, o Espírito de Deus é aquele mover operoso. É aquele que opera. É aquele que executa o comando da voz de Deus. O Espírito de Deus, ele é poderoso para operar aquilo que a voz comanda. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Diga assim, que bom. Que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Aleluia. Amém. Vamos continuar então, irmãos. Disse assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Diga assim, a primeira coisa, para que a vida de alguém tenha forma e deixe de ser vazia, é a luz. Aleluia, é a luz. Aleluia, por isso que nós falamos aqui, a luz que dissipa as trevas. Sabe, queridos, para que possamos criar coisas, para que possamos construir coisas, nós precisamos de luz. Amém. Amém? Eu não sei você, mas eu não consigo fazer nada se eu não enxergar, irmãos. Não consigo. Às vezes com os olhos abertos não consigo encontrar nada. Tem mais algum homem aqui? Ou é só eu? Não me deixe sozinho. Normalmente é uma característica do homem, né? O homem às vezes tem essa dificuldade, mesmo que esteja na frente, né? Um pau no nariz dele ali, está perguntando para a esposa: mulher, onde é que está aqui minha toalha? Não fala toalha, irmãos, nem para não falar para você. Está aí na tua frente, ó. A mulher já não, a mulher ela
já consegue enxergar essas coisas. Mas sabe, queridos, se muitas vezes, olhando, irmãos, e com luz, às vezes a gente precisa realmente ser atento. Imagina se não tiver luz. Queridos, a Bíblia diz que para que Deus criasse todas as coisas, criasse o mundo, desse forma, preenchesse aquilo que era vazio, sem forma, irmãos, primeira coisa, Ele enviou luz para a terra. Amém? Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida, queridos, mas se ela estiver sem forma e vazia, você precisa ser alcançado pela luz. E quando chega a luz, irmãos, a luz vai clarear e vai mostrar aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser consertado. Porque, irmãos, a criação de Deus, eu já falei aqui, Pavilhou, aquilo que Deus criou não tem defeito de fabricação. Pode até ter defeito de manutenção, mas de fabricação não, porque tudo que Deus criou é bom. Amém. Talvez no decorrer do tempo, por falta de manutenção, alguns estão meio enferrujados, outros estão faltando algum parafuso. Mas se estiver exposto à luz, irmãos, ao mover do Espírito, irmãos, vai estar tudo ajustado. Vai começar agora a ter forma, agora é preenchido, tem um sentido, tem um propósito, irmãos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu gosto dessa frase, já citei aqui, mas tem algumas pessoas que não estavam aqui, que estão hoje, então eu vou falar de novo. Amém, queridos? Amém. A frase do Dr. Miles Monroe, que ele fala assim, a maior tragédia da vida de um homem não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Amém. Sabe, queridos, quando nós temos um propósito, irmãos, aleluia, tudo fica mais fácil. Amém. E essa luz, irmãos, ela vai clarear o alvo, o objetivo. Amém? Aleluia. Vamos continuar então. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Queridos, primeiro, a luz passou a existir através de um comando da boca de Deus. Repita assim comigo, um comando da boca de Deus. Agora, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, queridos, que a palavra de Deus saindo da boca dele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus saindo da tua boca continua sendo a palavra de Deus. Amém. A única diferença é que ele vai sair da sua boca. Mas a palavra é dele. E se a palavra é dele, ele tem responsabilidade com a palavra dele, então ele vai executar aquilo que a palavra disse. Aleluia. Amém? Então a luz passou a existir através de um comando da palavra de Deus. E sabe, queridos, isso me ensina muita coisa. Se tem alguma área na nossa vida que está em trevas, nós precisamos abrir a nossa boca e declarar a palavra de Deus e declarar assim, haja luz nessa área. Amém? Declarar a palavra, irmãos, para que aquilo aconteça. Sabe, nós precisamos criar, queridos, aquilo que nós desejamos através do poder da palavra. Repita assim comigo, o poder da palavra. Sabe, queridos, às vezes nós, como é que eu posso falar a palavra? Nós espiritualizamos demais a questão da onde está vindo a palavra, mas sabe, queridos, nós precisamos nos apegar mais ao detetor da palavra. A Bíblia diz, queridos, que Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. A palavra de Deus diz em Mateus 4,4, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, irmãos, aquilo que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, a palavra dele é digna de crédito e de toda aceitação. Amém. Ele é responsável por aquilo que Ele falou, irmãos. Se Ele falou, está falado. E ponto final. É prego batido e ponta virada. É assim que fala aqui, irmãos? Amém? Agora, irmãos, nós precisamos estar atentos em quem falou a palavra, porque a responsabilidade é dele. O caráter dele está envolvido. Amém? Amém. Aleluia. É o caráter dele, é o nome dele, a responsabilidade é dele. Se você lançar pela tua boca a palavra dele, ele pega junto, porque a palavra é dele, ele tem um compromisso com a sua palavra. Agora, sabe, irmãos, muitas vezes o problema está em que nós não estamos fazendo uso da palavra de Deus. E quando nós fizemos uso da palavra, irmãos, de Deus, nós podemos sim transformar coisas diante de nós, diante dos nossos olhos, irmãos, com o poder da palavra. Aleluia. Porque, irmãos, a terra era sem forma e vazia, mas quando houve um comando da parte de Deus, haja luz, houve luz. E quando houve luz, irmãos, as coisas agora foi clareada, agora as coisas vão começar a ser ajustadas, ser colocadas no seu devido lugar.
Amém? Amém. Aonde há trevas, há bagunça, mas aonde há luz, as coisas podem ser arrumadas. Eu não sei, queridos, como está a sua vida, mas eu sei como ela pode ficar se a luz chegar. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei como ela pode ficar se a palavra de Deus sair da sua boca. Amém. Aleluia. Amém? Sabe que nós somos seres humanos, individuais, morais livres. Por isso, irmãos, existe uma unção no coletivo, existe uma unção na coletividade, uma unção específica, irmãos, no conjunto, mas também existe uma unção disponível no individual. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: tem coisas que você vai conquistar apenas com aquilo que sair da sua boca. A palavra de Deus diz que no poder da língua há bênção e maldição, vida ou morte. Então eu posso criar através daquilo que sai da minha boca aquilo que eu quero. Eu posso ouvir, irmãos, o dia inteiro, irmãos, alguém pregando sobre a palavra de vida, a palavra de Deus, mas se eu passar o resto do dia ou à noite falando aquilo que não é a palavra de Deus, talvez eu esteja criando aquilo contrário do que eu estou ouvindo. Então, queridos, para que as coisas deem certo, para que o nosso mundo, irmãos, tenha forma, seja completo, tenha vida, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Amém. Amém? Ô glória! Aleluia! Vamos continuar? Verso 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque quando Deus fala, acontece. Repita assim: quando Deus fala, acontece. E viu Deus que a luz era boa, porque tudo que Deus cria é bom, amém? E fez separação entre a luz e as trevas. Queridos, nós somos da luz. E a luz tem um objetivo específico. É consertar, é arrumar, é dar sentido, é dar forma. Amém? Então, queridos, se Deus enviou, se a luz está disponível, é nesse lugar que nós devemos ficar. Amém. A palavra de Deus diz, eu gosto dessa palavra, em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas sabe, queridos, tem um detalhe muito importante: a Bíblia diz que é aquele que habita, não aquele que passeia. Tem muita gente querendo a proteção de Deus, mas só está passeando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não está habitando. E a responsabilidade de Deus é com aquele que habita. A proteção está debaixo das mãos dele. Agora, se alguém deliberadamente resolver sair debaixo da mão de Deus, aí fica vulnerável. E não é culpa de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das mãos de Deus, há descanso, há proteção, há alegria, há consolo, há conforto, há vida. Aleluia. Aleluia. A luz. Repita assim comigo: a luz. A luz. Glória a Deus. Versículo 5: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Sabe, queridos, interessante, a Bíblia diz que Deus fez separação entre águas e águas, para que haja um firmamento no meio das águas. E sabe, queridos, que a água da parte de cima está protegendo você? Existe, muitas vezes você vai ver que ele não está falando aqui do mar, ele está falando aqui de uma camada que está acima de nós, nos protegendo dos raios solares. Você sabia disso? Aleluia. Vamos continuar. Eu vou repetir o texto para você entender melhor. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Amém? É debaixo e sobre, não é dos lados. Amém? Está falando de altura. Glória a Deus. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Olha aí. Então o firmamento é os céus, então é acima dos céus e abaixo dos céus, é isso?
Glória a Deus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Queridos, eu quero falar uma coisa para você que é muito interessante, queridos. Deus, ele, quando a luz chega, as coisas começam a ser colocadas no seu devido lugar. Por mais bagunçado que seja, por mais terrível que seja, por mais sem sentido que seja, por mais fora de ordem que esteja, queridos, se a luz chegou, aí há possibilidade de mudança. Aleluia. Amém? Quando eu cheguei, queridos, quando eu fui alcançado pelo Senhor, a minha vida é só Jesus na causa. Eu já ouvi essa frase aí. Só Jesus na causa. Quantos aqui se identificam comigo também? Antes de Jesus, só Jesus na causa. Amém. Queridos, era assim. Né? Às vezes eu me identifico muito com aquela canção infantil das crianças. Eu cantava quando era criança também. Eu era um homenzinho torto. Morava numa casa torta. Gente, vocês estão rindo como se só eu soubesse. Não, é só o meu tempo isso aqui. Estou ficando preocupado. Né? Eu era torto, irmãos, mas Jesus me endireitou. Quantos foram endireitados pelo Senhor aí? Porque quando chega a luz, queridos, há a possibilidade de endireitar as coisas. Eu só consigo endireitar porque eu enxergo. Glória a Deus. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus, haja firmamento. Versículo 8: E chamou Deus o firmamento dos céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no seu lugar. Agora ele está falando de terra e de mar. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Vamos trazer esse ensinamento aqui. Houve luz, houve a possibilidade agora do conserto, mas era só água. Era água e água, não é verdade, irmãos? E quando sabe que onde tem a água aqui, que ele se bate um vento, aquilo que está sobre a água ali pode ir para qualquer lugar. Não é verdade? Mas Deus falou assim: haja porção seca. Haja separação aqui. A porção seca. Eu quero um lugar fixo, eu quero um lugar firme. Eu quero um lugar em que se possa colocar um fundamento, uma firmeza. Eu quero um lugar onde quando eu for encontrar, quando eu for buscar, eu quero encontrar. Olha só. Então, queridos, Deus criou um lugar de possibilidades de estrutura, irmãos, de edificação. Deus procurou um lugar, queridos, que não importa o vento, não importa as tempestades, a circunstância, queridos, aquele lugar estaria ali. Deus criou terra para você. Deus criou um lugar, irmãos, que te dá a possibilidade de você construir um edifício sólido, uma casa edificada sobre a rocha. Aleluia. Você não foi chamado, queridos, para ser agitado por todo vento de doutrina, de um lugar para o outro. Sabe, queridos, cada vento que vem, uma hora você está aqui, outra hora você está lá e não tem possibilidade de estrutura. Glória a Deus. Você está comigo? Então Deus criou aquilo que é necessário para você ter uma casa edificada sobre a rocha. Amém. Aleluia. Agora você só fica vagando por aí, sem destino, sem ele nem beira, só se você quiser. Isso aí, amém? Você pode glorificar por isso? Você só fica vagando por aí agora, só sendo levado por qualquer vento, se você quiser. Porque existe lugar firme para você. E a luz já foi expandida sobre você. Essa terra já está à mostra. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. E apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus, de terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom e disse: agora olha só que interessante, irmãos. Deus criou a terra, Aonde Deus criou para que haja a possibilidade de edificação, de construção, de edificação, amém? Ele também fez com que aquilo ali fosse um lugar produtivo naquele lugar, amém? Vamos lá, vamos continuar. Ele disse: produza a terra relva. Aí tem gente que diz, os gaúchos aí, que Deus era gaúcho, Deus criou a erva. Está aí no versículo 11, ó. Ele disse Deus,
Ele disse: produz a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Aleluia. Cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam o fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do terceiro dia. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele já proporcionou para você um lugar, e Deus já proporcionou para você a tua provisão. E eu quero dizer ainda mais, a tua provisão está mais perto de você do que você imagina. Eu quero dizer ainda mais para você, talvez você não precisa pegar um barco e sair navegando por aí buscando a provisão que está do seu lado. Amém? Ele criou a porção seca para a edificação, e aquela porção, ela sendo produtiva, possível de produção, amém? Produzindo semente, árvores frutíferas para alimento. Sabe, queridos, Deus proporcionou tudo para você. E não importa como a sua vida estava ou está, se você confiar, ouvir a voz de Deus e se agarrar com ela, queridos, você vai se tornar um lugar de delícias. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E sabe, querido, é interessante, eu gosto da palavra quando ela diz firmamento, quando ela fala de porção seca ou uma porção firme sobre os nossos pés. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Você não precisa de muita coisa não, irmãos, para estar firme. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma lei criada por Deus chamada lei da gravidade. Amém? A lei da gravidade. E sabe, queridos, espiritualmente não é muito diferente não. Se você compreender, se você buscar conhecer a palavra de Deus, você vai entender que existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Romanos capítulo 8, verso 2. Amém? Existe uma lei, queridos, espiritual, que ela é poderosa, queridos, para transformar a sua vida. Amém. Amém? Oh, aleluia. Sabe, queridos, algumas coisas me chamam a atenção e eu gosto disso, que nós precisamos ter uma vida mais perseverante. Diga assim, perseverante. Nós precisamos ser perseverantes, queridos. Deus, Ele tem grandes coisas para revelar para nós, para nos mostrar, mas é preciso perseverança. Nós estamos vivendo um tempo de fast food, um tempo em que tudo é muito rápido. Nós estamos vivendo um tempo da internet, a era da internet, a era das redes sociais, a era dos drive-thru. Você já ouviu essa expressão? Drive-thru? Meu Deus do céu, estou até rolando a língua aqui. Né? A geração micro-ondas não é mais uma geração fogão a lenha, é uma geração micro-ondas. Aperta um botãozinho aqui e já está feito o negócio. Mas sabe, queridos, antes... muitas vezes eu apressado por cru, como diz, né, o ditado, né? Sabe que nós precisamos ser mais perseverantes, porque o tempo não mudou, o tempo continua, é as mesmas 24 horas, o que mudou foi o homem. Meu Deus, parece que não dá mais tempo para nada. Não, o tempo existe, irmãos, talvez é só nós que precisamos administrar melhor o tempo que nós temos. Não deu tempo para ir para a igreja, talvez é porque você gastou todo o tempo que você tinha fazendo outra coisa. Isso aí. Não deu tempo para ler a Bíblia, talvez é porque você ficou muito tempo nas redes sociais. Não deu tempo, pastor. Não dá tempo, pastor. Não, é drive-thru o negócio. Queridos, com a palavra de Deus é diferente. Você precisa entender, queridos, que você precisa ser perseverante. Amém. Não, eu quero que as coisas espirituais aconteçam como acontece ali nas coisas dos dias de hoje, nessa era, né, de fast food ali, que num piscar de olhos as coisas estão ali na mão. Não, queridos, você precisa perseverar. Amém? E sabe, queridos, tem coisas que dependem de mim, de você, não depende de Deus. Deus já fez. Deus pegou uma terra sem forma e vazia, uma terra que não tinha nada, irmãos, tinha só trevas. Ele iluminou, criou todas as coisas, colocou tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é para nós, que Ele nos deu para nós. Amém. Amém?
Aleluia. Sabe, queridos, nós temos tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é necessário para uma vida proveitosa, produtiva, piedosa, Ele criou para nós, para mim e para você. Amém. Sabe, queridos, o mesmo sol está sobre bons e maus. A mesma chuva, irmãos, cai sobre a terra. A mesma chuva cai, queridos, sobre a fazenda do A ou B, do ímpio ou do crente, queridos. O que vai fazer a diferença é aquilo, é o fazendeiro mais diligente ou negligente, aquele que está semeando, aquele que não está, aquele que está cuidando, aquele que não está cuidando, aquele que está cultivando, aquele que não está, aquele que está perseverando, aquele que não está. Mas a chuva cai. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está sendo lançada diante de você, a palavra está disponível para você, a palavra está ao tempo todo indo ao teu encontro. Agora, se você não se preparar, que eles não aproveitar dessa palavra, amém? A luz que dissipa as trevas, queridos, isso é muito bom. Sabe, vamos nos apegar um pouquinho agora nessa questão de luz e trevas. Sabe, queridos, as trevas é um lugar escuro em que não se enxerga os perigos muitas vezes. Né? Imagina você no escuro, você fica ali tentando tatear para não bater. Né? Se você estiver dentro de casa no escuro, você tem que ficar tateando para daqui a pouco não tropeçar, né? E cair, bater em alguma coisa, se machucar. Imagina na rua no escuro, sem luz nenhuma, queridos. Daqui a pouco você vai ter um buraco, você vai cair nele. Daqui a pouco vai ter um bicho ali, pode te pegar e você não vê. Agora, se tem luz, queridos, você consegue enxergar o perigo. Se tem luz, queridos, você consegue enxergar o caminho. Se tem luz, você sabe por onde andar, por onde seguir. Deus tem luz para você, queridos, para você não andar sem destino. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra, queridos? Você ama a palavra, eu amo a palavra de Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em João capítulo 1, verso 1 em diante. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Você achou? Amém. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas versões, essa palavra verbo é traduzida como palavra. Amém? Então seria assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, queridos, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas quando Deus lançou a palavra, as coisas começaram a acontecer. Não é assim? E sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra é Jesus. Repita assim comigo: a palavra é Jesus. Então, quando Deus lançou Jesus, o Espírito Santo pegou junto. Amém. Amém? Quando Deus lança Jesus, o Espírito Santo pega junto, queridos. E sabe, queridos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos que lançar Jesus. Nós temos que lançar a palavra. O Espírito Santo vai pegar junto com você. Amém. Amém? Eu já falei isso aqui, irmãos, eu quero dizer novamente que os anjos são espíritos ministradores que estão a nosso serviço. Amém. Amém. Os anjos são garçons espirituais. Existem categorias de anjos, você vai entender, mas os anjos são espíritos ministradores. Existe uma categoria de anjos que está disponível como um garçom, de prontidão, só aguardando uma palavra que sai da sua boca para dar legalidade para o comando de Deus ao teu favor. Amém. E aí, quando você lançar a palavra de Deus, a palavra, quando você lançar Jesus, aleluia, aí você dá legalidade para um comando de Deus, e aí o anjo tem autorização para trabalhar a teu favor. Amém. E aí você tem dado trabalho para o anjo, você não tem dado trabalho para o anjo. Eles não se preocupam não, queridos, ele está ali para isso. Eu gostei muito de uma ilustração uma vez que eu vi na ministração, e é verdade, irmãos. Né? O garçom, por exemplo, ele está ali parado, né? E, queridos, o trabalho dele é te servir. Ele está ali para te servir. Então, se ele não te servir, ele está fazendo o trabalho dele. Aí, às vezes, a pessoa assim: não, eu não quero dar trabalho para o garçom, né? Não vou chamar, não vou pedir, não vou fazer isso, né? Não, para não dar trabalho. Não, o trabalho dele é esse.
Não se preocupa, é essa a função. Amém? E o valor dele, o valor que ele tem, e a posição que ele dá, só vai ter se você pedir. Amém. Amém. Glória a Deus. Você imagina um lugar cheio de garçom e sem nenhum cliente. Só tem garçom ali. Aí ficam parados com uma estátua ali, uma bandeja na mão, e não tem cliente para pedir nada. Daqui a pouco o padrão chega assim, ó, eu vou dizer para você uma coisa, eu vou precisar te despedir, né? Porque nós não temos quem peça. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu quero dar muito trabalho para os homens. Amém. Amém? Amém. Muito trabalho que eles estão aí para serem agentes de Deus ao nosso favor, cooperando com o reino de Deus. E sabe, queridos, tem coisas que eu e você temos que fazer que os anjos não podem fazer. E ainda que eles quisessem, né? Diga assim, eu preciso compartilhar mais daquilo que eu tenho recebido. Amém? Amém. Os anjos gostariam de fazer isso, não pode, queridos. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Amém. A luz já chegou, já mostrou o caminho, já mostrou o que precisa ser arrumado. Agora, aquilo que precisa ser arrumado na sua vida, queridos, não é o anjo que tem que arrumar. Diga assim, sou eu. Sou eu. Isso mesmo. Não é o pastor, sou eu, diga. Sou eu. Isso, queridos, é isso aí. Amém? A luz já chegou, a palavra está aposta, queridos. Nós temos tudo que é necessário para nós nos ajeitar. Você está aqui ou foi para casa já? Amém. Aleluia. Vamos lá então. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Todas as coisas vão ser feitas na sua vida por intermédio da palavra. Queridos, tem coisas para serem resolvidas e feitas na sua vida que até hoje não foram feitas e resolvidas porque você não tem lançado a palavra. Estou esperando em Deus, pastor. Estou esperando em Deus. Espera com paciência no Senhor, né? Estou esperando com paciência, né, no Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma diferença em esperar com paciência de uma forma passiva, de uma forma negligente, de uma forma em que você simplesmente cruza os braços e não faz. E existe uma diferença entre você esperar com paciência no Senhor e fé. E a palavra de Deus diz, irmãos, a fé ela produz uma ação correspondente. Então eu posso esperar com paciência no Senhor, fazendo aquilo que me é possível fazer. Amém. Amém? A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Então, irmãos, tem coisas que precisam ser feitas na sua vida que não é Deus que vai fazer, não é anjo que vai fazer. Diga assim, sou eu, pastor. Sou eu. Então, queridos, nós precisamos entender essas coisas. A palavra de Deus diz no versículo 2, no princípio estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, por meio da palavra. Se sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem a palavra, irmãos, nada seria feito. E na nossa vida é a mesma coisa. Sem uma palavra, irmãos, nada vai ser feito. Nós precisamos, irmãos, usufruir desse benefício que nós temos. Jesus nos deu autoridade, irmãos. Ele tomou toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Ele tomou as chaves do inferno e da morte, a autoridade, e ele entregou à igreja. Amém. Diga assim, ele entregou para mim. O que você tem feito com a chave? Você colocou num baú e enterrou? Ou você tem usado a chave? Você tem usado a autoridade que Deus deu para você? Amém? Sabe, queridos, Deus conquistou muitas coisas para nós e nós precisamos usufruir disso. Nós precisamos fazer as coisas, irmãos. A autoridade que Deus nos deu, queridos, através da palavra de Deus. Aleluia. Tudo que pedir, a Bíblia diz, tudo que pedir, diz em meu nome, porque a autoridade está no nome. Amém. Jesus assinou uma procuração quando ele foi para o céu, né? Ele morreu, ressuscitou, nós estamos no culto de Santa Ceia, já vamos cear daqui a pouco. Né? A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou e ele pega e deixa agora uma procuração, tá? Que são direitos em seu nome para mim, para você, para a igreja. Amém. Nós temos uma procuração, irmãos. A Bíblia diz assim: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ainda que beberem uma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Os endemoniados terão que deixar. Amém? Os demônios terão que deixar as pessoas. Porque há autoridade no nome. Há autoridade no nome. Há autoridade no nome. Há autoridade no nome. Há autoridade no nome, irmãos. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu amo a palavra. Glória.
Aleluia. Então, queridos, todas as coisas são criadas pela palavra. O pastor prega, eu ouço muitas pregações, eu ouço muitas ministrações, eu até leio a Bíblia, eu me encho de palavra, mas nada sai da minha boca. Pelo contrário, eu recebo palavra de vida, mas eu lanço palavra de morte da minha boca. O que eu vou viver? Você pode ser cheio de palavra de vida e pode viver uma vida de morte. Se você não lançar a palavra de vida que você tem ouvido. Aí eu estou esperando. Esperando o quê? Queridos, o maior inimigo do ser humano não é o diabo. O maior inimigo do ser humano é a ignorância. Repita assim comigo. O maior inimigo do ser humano não é o diabo. É a ignorância. Isso mesmo, queridos. É por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Aleluia. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, diz o profeta Oséias. Queridos, se você conhece a palavra, você não deve apenas conhecer, você deve praticar ela. Amém. Amém. Ô glória, diga assim: eu sou praticante da palavra. Eu estou nessa igreja e o pastor fica pedindo para mim repetir as coisas. Então, se você ficar repetindo o tempo todo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, no mercado, que talvez você já esteja mais acostumado a repetir a palavra de Deus, ou seja, a falar a palavra. E se for necessário que na igreja você fale a palavra, você vai falar a palavra, irmãos. Porque há poder na confissão, esse é o espírito da fé. A Bíblia diz: o espírito da fé é a palavra. Crie, por isso eu falei, aquele que crê fala a palavra, porque é a palavra que vai transformar, vai criar coisas. Amém. Você crê? Amém. Então lance a palavra de vida da sua boca. Amém. Aleluia. Pastor, eu estou vendo aí, olha, o negócio está feio, o negócio, pastor. O negócio está terrível. Olha, será que está mais feio do que quando Deus resolveu criar as coisas, criando os céus e a terra? Está sem forma e vazio. Comece a criar. Sabe, queridos, Deus coloca coisas diante de você, de mim, de você, não é para você ficar admirando aquilo que você está vendo. Olha o problema aqui, tem gente que sabe dissecar o problema. Você sabe, já ouviu a palavra dissecar? Dissecar seria esmiuçar, né? Detalhar. Tem gente que é perito nisso. Enxerga um problema, uma circunstância e começa a detalhar. Olha, esse problema, ele tem uma origem tal, ele tem, é constituído disso, daquilo, é formado por isso, sabe? E começa a dissecar. Ele é perito no enxergar o problema como ele é, mas ele esquece que o problema não está ali para ele ficar analisando o problema. É para ele declarar a palavra e resolver o problema, irmão, a circunstância. Amém? Marcos capítulo 11, verso 22 em diante, ali diz assim, ó: se alguém disser a este monte, não é se alguém ficar olhando para o monte, admirando, olha como ele é grande, olha como ele é impossível, olha como ele é impossível, é algo muito grande, intransponível, olha como ele não tem como mover. Não, se alguém disser, se alguém falar, a ênfase está no falar, irmãos. Se alguém disser a este monte, erga-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Qual que é o monte da sua vida? Aleluia. Não importa o monte, irmãos, não importa o tamanho. Se você está falando com o monte, ou você está falando ao monte? Você está falando com o problema ou você está falando ao problema? Não, estou falando com o problema, né? E aí, problema? Faz tempo que tu está diante da minha vida aí. Vou te falar, é complicado o negócio aí. Quando é que você vai resolver sair da minha frente aí? Né? Você está me impedindo aí, eu tenho tantas coisas para alcançar e você vive aqui, vive no meu pé, larga do meu pé, chulé. Aí você fica dialogando, conversando com o problema, com um monte, mas a palavra diz: se você falar ou seja, é uma ordem, queridos, é uma palavra específica, não é uma conversinha igual com o diabo. Você não tem que ficar conversando com o diabo, você tem que ordenar ele, você tem que simplesmente falar assim, ó, diabo, ponto final, não quero estar contigo, sai, ponto final, amém? Amém. Então, queridos, os problemas estão aí e você tem a chave, você tem a autoridade, você tem, querido, o poder criativo de Deus através da palavra. Glória a Deus. Aí, vem para a igreja, o pastor ora com imposição de mão, mover, glória a Deus, aleluia, né? Um reteté na igreja. Aí a pessoa é curada, né, tal, aconteceu várias coisas, daí ele sai da porta para fora e começa a produzir morte da sua boca. Não sei não, né, sabe?
Já ouvi tanto, né? Pô, tanta oração, toda coisa de irmãos. É assim mesmo, a vida é assim, né? E começa a praguejar, e começa... Queridos, nós precisamos produzir vida através da nossa boca. Queridos, você precisa ser ativo diante de Deus. Amém? Se o Espírito de Deus que mora dentro de você não mover a tua boca, irmãos, não mover o teu corpo, queridos, quem dirá a tua alma, então, né? Como é que vai ficar? Sabe que nós precisamos fazer isso. Glória a Deus. Amém? Você tem sido abençoado aí? Amém. A vida, verso 4 do capítulo 1 de João. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha só, irmãos. Aleluia. O verbo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A palavra é luz. Repita-se comigo. A palavra é luz. A palavra de Deus diz, irmãos, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Jesus é a luz, a palavra. Sabe que se você tem a palavra, você tem autoridade. Você tem, querido, só que nós precisamos exercer da autoridade. Amém. Aleluia. Se nós fizermos uso da autoridade que nós temos, nós vamos usufruir daquilo que a autoridade nos proporciona. Amém? Irmãos, é dessa forma mesmo. Vamos continuar. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Você sabia que, na verdade, né, até existe uma definição que diz que as trevas não existem. Na verdade, trevas é a ausência de luz. Você já ouviu isso? Ou seja, as trevas, na verdade, é a ausência de luz. Só está escuro, só é treva porque não tem luz lá. Amém? Amém. E agora a Bíblia diz que a palavra é luz, que Ele é luz. Olha só o que diz ali, irmãos. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 4, melhor. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Jesus é a luz, queridos, dos homens. Ele fala sobre isso. Abra comigo lá em Mateus 4:12. Você vai voltar um pouquinho em Mateus 4:12. Aleluia. Está conseguindo achar aí? Isso é uma palavra de Deus, queridos. Você acompanha a palavra de Deus também? Você ama ler a Bíblia mais do que você ama ler outras coisas? Glória a Deus. Mateus 4, eu falei 4:12. Em diante, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, aos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas, olha só, irmãos, o povo que jazia, o povo que estava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que palavra poderosa, irmãos. A Bíblia diz assim, o povo que estava em trevas e que vivia numa região de sombra e de morte, avistou a luz. Aleluia. Quantos estavam em trevas numa região de sombra e morte? Eu estava, irmãos. E aí, quando eu avistei a luz, eu corri diante dessa luz. Eu corri para essa luz, queridos, e Jesus me alcançou. Jesus alcançou você. Amém, queridos? Amém. E olha que interessante que diz assim, o próprio Jesus falou, né? No verso 16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Repita-se comigo: arrependei-vos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que o arrependimento ainda é válido para hoje. Amém. Mas eu estou no tempo da graça, pastor, não precisa não. Tem que se arrepender, queridos. A verdadeira conversão é fruto de um verdadeiro arrependimento. Amém. Tem muita gente não usufruindo, queridos, das grandezas de Deus, porque não tem uma vida de arrependimento. Glória a Deus. Amém. Fica olhando para o passado como se deliciando dele.
Como quem gostaria de voltar ao passado. Não, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tiver uma vida de arrependimento genuíno, queridos, talvez você não receba nada além do que até o teto. Mas Deus tem os céus para mover ao teu favor. Glória a Deus, glória a Deus. A verdadeira conversão, queridos, é fruto de um verdadeiro arrependimento. E arrependimento, queridos, é algo que faz você, se você estava indo para um lado, você vai para outro. Completamente diferente. É uma conversão, irmãos. E conversão, você converte de posição. Amém? Amém. Amém. Essa é a tradução. E Jesus falou isso, irmãos. Aleluia. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino dos céus. Tem muita gente querendo o reino dos céus, mas não quer saber de arrependimento. Queridos, nós precisamos entender isso. Aleluia. Somos filhos. Quantos se lembram da parábola do filho pródigo? Amém? Amém. Antes do pai receber de braços abertos, ele se arrependeu. Ele falou assim, olha, o que eu estou fazendo aqui? Tinha tudo na casa do meu pai. Estou aqui agora. Eu não sou digno mesmo. Ele estava lá nos pensamentos dele, né? E ele, certo, nos pensamentos dele, achava que o pai nem ia receber ele direito. Né? Talvez se o pai recebesse ele como um trabalhador, como um serviçal ali, ele já estava no lucro. Mas o pai falou, não, eu já estava esperando, estava engordando já o gado aqui, já estava engordando para a festa. Amém. E o pai estava lá, ó, Glória a Deus. na sacada não. Como é que eu posso... Estava lá na varanda. Quando ele avistou o filho lá longe. Ele saiu na corrida, irmãos, encontrou o filho no caminho. E ele abraçou, beijou o filho e disse assim, filho. Aleluia. Aquele filho que estava morto, mas reviveu. Ah, sim, eu boto vestes novas em você, eu boto sandália nos teus pés, eu boto um anel de autoridade nos teus dedos. Porque filho de rei é realeza. Amém? E aí ele vai de encontro, queridos. Aí tem porém, né, irmãos? Tem o irmão mais velho que está lá na casa, lá. Que em vez de se alegrar com a volta do irmão mais novo, ele pega e simplesmente fica lá emburrado, lá querendo tudo só para ele. Ele diz, você não precisa responder, mas se você está mais parecido com o irmão mais novo ou o irmão mais velho? Você tem se alegrado com aqueles que têm retornado? Ou você tem simplesmente achado que tudo é para você? Diga assim, eu sou um com meu irmão. Eu sou um com meu irmão. E eu e meu irmão somos um com Deus. E eu e meu irmão somos um com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, aonde Jesus chega, a luz. Aleluia. O povo estava em trevas, mas quando a luz chega, aí tudo acontece. É maravilhoso. Deus é bom, hein? Oh, glória. Vamos lá, irmãos, vamos avançar aqui. Aleluia. João 3,19. João 3,19, você vai para frente um pouquinho. Oh, glória. Glória a Deus. João 3,19. É 3,19. Eu vou ler desde o 16, amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem crente aí? Amém. Não pereça. Se você é crente, Jesus morreu para você não perecer. Amém. Se você é crente, Jesus morreu para você não perecer. Se você é crente, Jesus morreu para você não perecer. Amém. Uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida qualquer não foi feita para o crente. Amém. Jesus morreu, irmãos, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Culto de Santa Ceia, né? Verso 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio aos homens. Diga assim, a luz veio aos homens. A luz veio, irmãos. A oportunidade está aí. A luz veio aos homens, mas, olha só, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou seja, mostradas, clareadas as suas obras. Sabe, queridos, olha só que interessante isso aqui. A Bíblia diz que alguns não se chegam à luz para que as suas obras não sejam manifestas. Alguns não se expõem à palavra, alguns não se expõem a essa palavra, porque a palavra expõe mesmo. Diga assim, a palavra expõe. A palavra expõe a nossa vida, queridos, para o conserto, para a mudança, para ter forma, para ser completa. Amém? Então, se eu realmente quero ter uma vida bem-sucedida, eu preciso entender que a palavra vai expor a minha vida. Amém. E eu preciso entender que aquilo que ela expor, irmãos, é para melhor. Amém. Amém? Se tem um prego todo, tem que tirar o prego. Amém. Endireitar. Amém? Se tem um negócio ali para ajustar, tem que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só. Queridos, quem pratica a verdade, quem realmente vive na palavra, não tem problema não se preocupa. Amém? Fique tranquilo. Aleluia. Porque as suas obras, elas não só podem, como devem ser manifestas. Agora no mesmo livro de João, você vai no capítulo 12, vai para frente umas páginas aí. Capítulo 12, verso 36. Aleluia. Você achou aí, irmãos? Amém. Eu falei 12:36 de João. Diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou-se deles. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Amém? Irmãos, nós temos a palavra está sendo pregada, você precisa crer na palavra. E sabe que a atitude de crer é individual. Você precisa crer, irmãos, para você receber daquilo que ela diz. Amém. Então, se você não crê, você não vai usufruir, irmão. Nós somos da fé e a fé crê. Diga assim, a fé crê. Aleluia. Crede na luz para que vos torneis filhos da luz, diz a palavra do Senhor. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele falou mesmo, Jesus é a luz dos homens, amém? Jesus é a luz dos homens, mas sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, que ele morreu, ressuscitou, ele foi, agora está sentado à destra de Deus, amém? Agora, o que acontece, irmãos? Abra comigo e agora eu vou encerrar com esse versículo, Mateus 5. Depois agora que Jesus assentou-se à destra de Deus, os homens não ficaram sem luz. Repita assim, os homens não ficaram sem luz. Enquanto Jesus estava na terra, ele era a luz dos homens, mas ele não deixou os homens sem luz depois que ele subiu, agora ele sentou à destra de Deus. Deus é bom. Mateus 5, eu falei, verso 14. Agora olha o que aconteceu. Vós sois, diga assim, eu sou a luz do mundo. Olha só, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, olha só que interessante. Jesus, enquanto estava aqui, era a luz dos homens, subiu e está à destra de Deus. Mas tem, porém, Jesus subiu, mas o corpo ficou. Diga assim, o corpo ficou. E o corpo é a igreja. Aleluia! Então a luz está ainda entre os homens. Diga assim, eu agora sou a luz dos homens. Eu agora sou a luz dos homens. E a luz que está em mim deve brilhar, deve manifestar as minhas boas obras. Para glorificar a Deus. Se coloque de pé. Deixa eu chamar o Ministério de Música.